Margaret Mead foi uma antropóloga norte-americana, nascida em dezembro de 1901 e falecida em novembro de 1978. Conta-se que, certa vez, um aluno lhe perguntou o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que ela indicasse que teria sido as pedras de amolar, as panelas de barro e outras coisas do gênero. Mas a antropóloga disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur quebrado e cicatrizado. Fêmur, como sabemos, o osso da coxa. Explicou ela que, no reino animal, se quebrar a perna, morre. Por quê? Nessa situação, o animal não poderá correr dos predadores, não poderá caçar, não poderá tomar água, enfim, não tem como se defender e acaba se vitimando. Um fêmur quebrado que cicatrizou, dizia ela, é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, afirmava essa antropóloga. Ajudar cria laços entre as criaturas. Achei interessante iniciarmos nossos estudos de hoje com essa história que se conta a respeito da atuação dessa antropóloga, Margaret Mead, porque ela é muito sugestiva. Ela nos mostra realmente a importância de nos interessarmos uns pelos outros, de cuidarmos uns dos outros. E como dizia ela, esse ajudar cria laços entre as criaturas. Hoje, a neurociência nos aponta que fazer o bem é bom. Vou repetir, fazer o bem é bom. E é o que nos ensina a neurocientista Susana Herculano Rosel, em matéria publicada na Folha de São Paulo em novembro de 2006. Segundo ela, nessa matéria, o neurocientista brasileiro Jorge Moll publicou um estudo em que mostra que a simples decisão de fazer o bem, muito antes de provocar qualquer sorriso alheio, já envolve a ativação do nosso sistema de recompensa do cérebro. Decidir fazer o bem dá prazer. Olha que interessante. O simples fato de decidirmos fazer o bem já dispara esse mecanismo no nosso organismo que vai nos dar essa sensação de prazer. Daí fiquei pensando, se a simples decisão já nos dá esse prazer, se nós, então, fizermos o bem efetivamente, aquele bem que desejamos e que já nos deu um prazer, se nós o executarmos, então o prazer será redobrado, né? Daí, sabendo disso, a importância de nos esforçarmos pelo bem, fazermos o bem. Fazer o bem é bom. E interessante que, como dissemos, isso é a ciência, a neurociência já nos comprovando isso. Sede bons e caridosos,
é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. As almas não podem se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. Essas são recomendações de São Vicente de Paulo, que consta do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto do nosso estudo de hoje, e no qual Kardec trata da prática da caridade. Então, capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando então do tema caridade. Mas o que é caridade? O tema central do nosso estudo hoje. Se nós formos buscar lá no dicionário, no Aurélio, nós vamos encontrar que caridade é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem. Na realidade, é aquilo que Vicente de Paulo nos disse nessa mensagem que acabamos de ler. É a prática do amai-vos uns aos outros. É o amor em ação. A espiritualidade nos diz, nas diversas obras espíritas, que caridade é o amor em ação. Por quê? Nós já estudamos, já vimos que o amor é aquele sentimento que nos predispõe a fazermos apenas o bem, fazermos o bem ao nosso semelhante, né? Ou desejarmos o bem ao nosso semelhante. Mas se nós ficarmos apenas no sentimento, apenas no desejo, e não nos colocarmos em ação, ou seja, agirmos para que aquele bem se efetive para aquela pessoa que nós queremos bem, queremos o bem dela, vamos ficar apenas no meio do caminho, né? Vamos ficar apenas no sentimento. Então, o ideal, o necessário, é que nós nos coloquemos em ação, que desejemos o bem e hajamos para que o bem efetivamente se realize para aquela criatura. Isso é caridade. É fazer aos outros o que se deseja lhe seja feito. É justamente a regra de ouro, né, do Evangelho. Fazer aos outros o que deseja lhe seja feito. Isso é fazer o bem, que é justamente contrário daquela outra regra, não fazer aos outros o que a gente não quer para a gente. Isso é não fazer o mal, né? Caridade é fazer os outros felizes. Em suma, nós poderíamos resumir dizendo isso: caridade é fazer os outros felizes. Porque nós desejamos o bem da criatura e procedemos de maneira que realmente o bem lhe aconteça. É a virtude fundamental que conduzirá o homem à felicidade. É o que a espiritualidade, nesse capítulo, nos fala. É a virtude fundamental que conduzirá o homem à felicidade. Por quê? Ora, se todos fizerem o bem, se todos praticarem a caridade, não haverá mais mal na terra. O mal desaparecerá aqui da terra. E, obviamente, não havendo mais o mal, a felicidade estará no coração de todos, né? Daí a importância de realmente buscarmos realizar, fazer a caridade. No livro O Espírito da Verdade, na lição 96 desse livro, O Espírito da Verdade,
O espírito Kaibar Schutter, que nós conhecemos, fundador de Eau Clarim, lá em Matão, então, já como espírito, ele nos dita uma lição que está nesse livro, O Espírito da Verdade. E num dos trechos dessa lição, número 96, ele nos alerta que quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza à orientação divina, estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Olha que interessante essa observação de Kaibar Schutter, né? Que se nós nos mantermos insensíveis com a dor alheia, uma hora nós teremos que experimentá-la também, para que despertemos para a prática da caridade, para que realmente enxerguemos no nosso próximo o nosso irmão em Deus. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo que estamos estudando hoje, há uma lição assinada por Irmã Rosália, que fala que há dois tipos de caridade. O primeiro tipo nós conhecemos, né? É a mais comum, que é justamente a caridade material. É aquela que podemos realizar, podemos fazer através da entrega de bens, de coisas materiais. Então, tem um sem número, né? Poderíamos ilustrar aqui, lembrar, nós podemos dar dinheiro, que é o mais comum, né? Alimentos, roupas, medicamentos, às vezes até material de construção, material escolar, às vezes até realizar um transporte, né, para alguém que precise ir para um hospital, alguém que precise ir buscar uma doação e não tem como, enfim. A prática, né, da caridade material existe, ou para a prática da caridade material existem N situações. Nós, principalmente, ou quem participa de entidades assistenciais, conhece bem isso de perto, né? Porque há muitas entidades, a nossa casa, o Grupo Espírita Jesus de Nazaré, tem o departamento assistencial que justamente procura fazer esse auxílio às famílias necessitadas, né? A respeito desse item da caridade material, eu gosto de lembrar que nós também precisamos ter critério para essa prática, justamente para não desperdiçar recursos ao empregá-los erradamente, pois poderemos nos tornar coniventes com o erro. E faço essa observação porque, às vezes, tem pessoas que nos dizem assim: se a pessoa pede e eu tenho, eu dou. Principalmente, pediu dinheiro, se eu tiver algum no bolso, eu dou e ponto final. Cumpro com a minha parte. Não me preocupo como que essa pessoa vai empregar aquele recurso, aquele dinheiro, né? O problema é dela. Mas vamos pensar um pouco. Nós temos responsabilidade sobre o que fazemos, sobre as nossas atitudes. Digamos que alguém nos aborda na rua e a gente percebe que essa pessoa está extremamente embriagada, já com altos sinais de embriaguez, e está nos pedindo dinheiro. Se nós fornecermos esse recurso, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se embriagar mais ainda. Então, se nós dermos um recurso dessa espécie, nós vamos estar jogando fora o recurso que poderia ser empregado de uma outra maneira mais eficaz, mais positiva, além de nós estarmos, nesse caso, contribuindo para que aquela pessoa que está no vício se enterre mais ainda,
naquele vício. O caso das pessoas viciadas em droga, às vezes nós conhecemos, ou até se não conhecemos, mas tem situações com que nos deparamos que fica bem evidente a questão de que a pessoa está solicitando principalmente alimentos, mas que não é para levar para casa. E tem um detalhe interessante, a vida já nos ensinou a respeito disso. Quando as pessoas pedem alimentos em embalagens fechadas, com quase certeza podemos deduzir que isso é para irem trocar nas chamadas biqueiras. Quem já ouviu essa palavra ou conhece sabe do que se trata. Em alguns determinados lugares, ou há alguns lugares que trocam essas mercadorias por drogas. Há pouco tempo atrás, me deparei com uma situação dessa. Num domingo à noite, as padarias já fechadas e eu desejava comprar um pão. A única padaria que eu encontrei aberta foi aquela ali na Sampaio Vidal, em frente à prefeitura. Desci do carro e assim que eu desci, um senhor me abordou. Muito magro, mal vestido, tava, a gente via que estava assim com um pouco asseio pessoal. Me pediu 1 litro de leite e uma margarina. Eu estava entrando na padaria, já que ia comprar o pão, tudo bem, aqueci a lhe fornecer isso. E foi interessante que ele entrou na minha frente, entrou antes de mim na padaria, e já foi direto nas geladeiras onde tinha esses produtos. Já pegou, já pôs em cima do balcão, e a mocinha veio me atender, eu pedi o pão. Enquanto ele se afastou um pouco dali, ela me disse assim, olha, não dê coisas para esse senhor, porque ele vem aqui diretamente e buscar justamente esses itens. E isso daí é para ele trocar na biqueira, porque ele é viciado em drogas. Como eu já tinha dito que eu atenderia o pedido dele, paguei os produtos e saí junto com ele, mas lhe fiz uma observação. Falei, olha, companheiro, fiquei sabendo para que você vai usar esses produtos. Então, quero lhe fazer uma observação. Você está se prejudicando. Procure ajuda para que você possa deixar essa vida. Ele virou para mim e disse assim, o senhor não sabe a minha situação. Eu falei, olha, a gente deduz o que você esteja passando, mas procure ajuda, porque o que você fez hoje prejudica você, prejudicou a mim e pode desestimular as pessoas de ajudarem alguém que realmente precise de um alimento. Também falsidades. Tem há várias situações em que somos procurados, isso me aconteceu várias vezes quando eu morava na rua 24 de dezembro, casa térrea, não é mais fácil a abordagem, pessoas se dizendo surdas mudas. Em uma das ocasiões, tive a felicidade de pegar o endereço, ir visitar a família e poder ajudar e fazer um acompanhamento. Mas na maioria dos casos que eu atendi, eu não faço a conversação em Libra, mas sempre tive um critério de, ao atender essas pessoas, pegar um bloco de papel, uma caneta e dialogar através da escrita. Primeira coisa que eu notei, quando a pessoa se diz surdo-mudo, mas escreve bem, letra bonita, bem coordenada, normalmente não é surda-muda. E tive uma situação dessa que foi muito interessante. Um rapaz até novo, aí dos seus 28, 30 anos, se dizendo surdo-mudo, eu
comecei a dialogar com ele através da escrita e fui perguntando de onde você é, onde mora, o que está fazendo aqui. Quando ele percebeu que eu estava procurando me inteirar da situação dele para ver se era verdade, para poder realmente decidir ajudá-lo, ele simplesmente deixou de ser mudo. Ele virou para mim e disse assim: moço, eu vou me embora, mas por favor, não chame a polícia. E saiu correndo e desapareceu. Então, veja, nesses casos que eu estou comentando, se nós fôssemos empregar um recurso, estaríamos sendo coniventes com essas pessoas no erro. Então, nós precisamos ter critérios. Também passei por uma experiência, isso já faz muitos anos, quando a minha primeira esposa dava aulas de evangelização no Grupo Espírita Jesus de Nazaré, e a nossa sede era ali na Rua Independência. Então, era domingo de manhã, terminada a aula, eu e ela estávamos saindo, o carro estacionado em frente ao portão ali da entidade. Enquanto ela pegava algumas coisas ali ainda na sala, eu me dirigia ao carro, e nisso me aborda um molequinho, aí dos seus 9, 10 anos. Moço, por favor, o senhor me leva para Nova Marília? Falei, mas o que você vai fazer na Nova Marília? Não, eu moro lá. Mas o que você está fazendo por aqui tão longe? Ah, é que eu vim com a minha mãe visitar uma tia e saí por aqui e me perdi. E eu preciso ir para lá, para minha casa. Falei, mas se chegar lá, você sabe onde é a sua casa? Ah, não, eu sei. Lá eu sei a rua da minha casa. E eu fiquei condoído, ele me convenceu, eu já ia colocando-o dentro do carro para levá-lo para Nova Marília. Nisso, ia passando, uma senhora virou para ele e falou, fulano, aonde você vai? Aí eu me dirigi a ela e disse, olha, ele me pediu para levá-lo para Nova Marília, porque ele disse que ele mora lá. Esse menino é um safado, ele mora aqui no quarteirão de cima e vive fugindo da mãe dele. Nossa, eu fiquei assim, estarrecido, e fiquei imaginando, se eu tivesse levado esse menino para Nova Marília e largado ele lá, olha que desastre eu poderia ter causado para ele, para a mãe dele e para a família. Então, até para ajudar, nós precisamos ter critérios. Nós precisamos conversar bastante, precisamos ouvir, precisamos nos inteirar de qual é a real necessidade da pessoa, para que a gente possa fazer uma ajuda efetiva. O segundo tipo de caridade é justamente a caridade moral. Aquela que nós podemos praticar através de pensamentos, por exemplo, uma prece, de sentimentos, desejar o bem às criaturas, através de palavras, dando conselhos, fazendo até advertências quando a gente vê que a pessoa precisa ser alertada de que está fazendo alguma coisa errada, e também por atos, né? Nós podemos ouvir as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam que alguém as ouça para elas desabafarem. Então, ceder o ouvido para que o outro possa estar colocando para fora as suas angústias. Também calar-se é uma maneira de praticarmos a caridade. Nos calarmos perante, às vezes, um insulto, ou às vezes até aquele outro que quer falar mais. Num dos trechos desse capítulo, o Espírito, justamente a irmã Rosália, ela nos diz assim que uma das formas de caridade é calar-se para deixar que um mais tolo fale. Olha que interessante, né? E ela também nos diz que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento.
observação profunda, né, da irmã Rosália. Em nos suportarmos uns aos outros. Isso é uma forma de caridade moral, mas que nós fazemos muito pouco. A caridade moral é a mais difícil, mas todos podem praticá-la, porque não exige recursos materiais. Como falamos no primeiro tipo, né, é caridade material, se nós não tivermos recursos materiais, né, recursos financeiros, bens à disposição, nós não teremos condições de praticá-la. Mas já na caridade moral, não. Olha, só o fato de nos suportarmos uns aos outros é uma forma de caridade. Isso nós temos condições de fazer e não nos custa nada. Precisamos apenas nos despir do nosso orgulho. E aqui também podemos lembrar, nós espíritas, da caridade para com os desencarnados. O exercício da mediunidade, através do qual pode ser feita a caridade tanto para o encarnado quanto para os desencarnados. Quantas criaturas no mundo espiritual que ainda sofrem, ainda se debatem com grandes tormentos morais e que, através do diálogo fraterno, numa reunião mediúnica, pode se aliviar e iniciar nova caminhada. Nos centros espíritas, o trabalho dos passes não deixa de ser também uma caridade, né? E veja, tudo isso nada nos custa, não precisa de recursos materiais. No livro Jesus no Lar, na lição número 20, intitulada A Caridade Desconhecida, o espírito Neio Lúcio nos conta a respeito de uma reunião que teria ocorrido entre Jesus e seus discípulos na casa de Pedro, em que se discutia a respeito da prática do bem. E os discípulos questionavam: como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? A maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra que se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, ou seja, só aqueles que, com muitos recursos materiais, que poderiam fazer o bem, fazer a beneficência. Então Jesus lhes contou a respeito de um sincero devoto da lei, que foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, essa pessoa vivia em pobreza extrema e não lhe sobrava qualquer recurso para o socorro aos semelhantes. Também não lhe sobrava tempo, porque, além do próprio trabalho, o lar lhe absorvia o restante das horas. Essa criatura reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Ou seja, em toda a sua caminhada, em todos os seus dias, ele poderia guerrear o mal. E passou, então, a extinguir os pensamentos inferiores, combater todo e qualquer pensamento que pudesse lhe ocorrer, pensamento inferior, maldoso. Combater a maledicência e a calúnia. Ter resignação com os insultos que recebesse e com os encolerizados, procurar compreendê-los e perdoá-los. Na via pública, chegava a retirar detritos e pedras para que não oferecessem
perigo às pessoas que por ali caminhassem. E chegou ao final da vida sem ter atendido à beneficência que o mundo conhece. Porém, no julgamento perante as autoridades celestes, já no mundo espiritual, então, ele foi agraciado com um brilhante diadema. E ante seu espanto, porque achou que não merecia, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal. E Jesus concluiu a sua conversa com os discípulos dizendo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Achei bonita essa história, porque justamente quando fala em caridade, a gente pensa nessa relação direta da gente com terceiros. Mas uma maneira de fazermos a caridade é justamente nos esforçando para a nossa própria melhoria. Porque na medida em que a gente se melhora, a gente estará deixando de fazer o mal, estaremos propensos a fazer o bem, auxiliando então a comunidade e aqueles que estão ou estejam à nossa volta. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Essa recomendação de Jesus significa fazer o bem sem ostentação, sem querer ser visto. É justamente o benefício oculto. Faço, mas não fico propagandeando, não busco ostentação para aquilo que eu tenha realizado. E, principalmente, fazer de maneira que ninguém venha a saber que eu esteja fazendo aquele bem. Logicamente, só o próprio beneficiado, mas não deixar demonstração ou não fazer de maneira que outras pessoas estejam observando e registrando aquilo. Né? E a espiritualidade nos diz que isso é uma espécie de caridade moral, aquele segundo tipo, né, de caridade, da prática da caridade. É a caridade moral por quê? Poupa a suscetibilidade do beneficiado, resguardando sua dignidade. Nenhuma pessoa deseja ou gosta de estar numa situação de precisar auxílio do seu semelhante. O ideal é que estejamos sempre bem, sempre com recursos para atender às nossas necessidades. Mas em algumas situações, uma ou outra pessoa precisará do auxílio do seu semelhante. Só que, dependendo da maneira como a pessoa prestar esse auxílio, poderá ferir a suscetibilidade daquele que está necessitado. Por isso que Jesus recomendou, né, que a mão esquerda não saiba, não veja o que dá a mão direita. Fazer o bem sem ostentação é renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Porque quando então se busca fazer sem ostentação, fazer de uma maneira oculta, nós não estamos esperando ou buscando o testemunho dos homens. Nós não estaremos satisfazendo o nosso orgulho.
E justamente nesse caso a recompensa será de Deus, observando que se o nosso ato estiver correto, né? Se tivermos feito a caridade da melhor maneira, principalmente sem ostentação e efetivamente atendendo o que o nosso irmão precisava, a recompensa será de Deus. Uma maneira também de não ferir suscetibilidade na realização da caridade é procurar inverter as posições, fazer com que o beneficiado sinta que é ele que está nos ajudando. É interessante essa recomendação dos Espíritos. Isso está no capítulo, né, que estamos estudando. Procurar inverter as posições. Porque às vezes nós podemos, ou a ajuda, o tipo de ajuda que vamos oferecer ou fazer, nos propiciará a oportunidade de dizermos ao nosso irmão: olha, eu estou precisando desta ajuda, olha, tenho este material que eu preciso descartar. Você poderia fazer esse trabalho para mim? Eu posso lhe pagar, veja quanto você quer para poder fazer esse trabalho para mim. A espiritualidade diz assim, que há pessoas que aceitam um serviço, mas não aceitam uma esmola. E hoje, principalmente com essas campanhas a respeito de reciclagem, não é, dos materiais, para que não avolumemos o lixo, que possamos reciclar os materiais que sejam possíveis, é uma oportunidade justamente de nós pedirmos a colaboração dessas criaturas que fazem, às vezes, a coleta de reciclados. Não é? Não será nós que estaremos ajudando-os, mas eles que estarão prestando um serviço a nós e que nós podemos até remunerá-los de maneira a estar ajudando-os de uma forma indireta. Né? Então, invertendo as posições de beneficiados, eles passam a ser os que beneficiam a nós. Fazer o bem com ostentação ou modéstia fingida, porque às vezes, como a lição nos diz, tem criaturas que, a pretexto de fazer o auxílio com modéstia, deixa sempre um rabinho para trás para que alguém veja e possa, então, registrar que aquela pessoa está fazendo alguma benemerência. Então, nesses casos, haverá satisfação por ter sido visto pelos homens. Então, a recompensa será dos homens. E quem fez o benefício já terá sido pago, já terá recebido a sua recompensa aqui na terra. Nada mais restará para essa criatura que, embora tendo feito algum benefício a um irmão, nada mais restará a ele para receber no mundo espiritual, porque já terá sido satisfeito o seu crédito aqui na terra. Não é? Uma situação mais drástica ainda, além de fazer o bem com ostentação, é fazer pesar os benefícios sobre o beneficiado. Nesse caso, a pessoa que pretensamente está fazendo um benefício, ela não terá nem o reconhecimento dos próprios homens. Não terá paga alguma. Por quê? Faz pesar sobre o seu beneficiado o preço daquilo que executou. É justamente aquelas criaturas que às vezes exaltam o preço do sacrifício que se impôs para fazer aquele benefício, né? Olha, estou lhe dando isto, mas você precisa ver, eu precisei deixar de comprar isso, deixar de fazer aquela viagem, para poder te ajudar. Então, veja bem o que você vai fazer com esses recursos. Né?
Então, obviamente, a criatura que tiver recebido um recurso com essa fala, com essa recomendação, vai se sentir extremamente constrangida, né? Ou então, aqueles casos em que a pessoa que fez o benefício exige testemunho de reconhecimento. E uma forma desse reconhecimento de testemunho, a gente pode observar, principalmente em épocas de campanhas eleitorais. Entrega lá para a família um daqueles cobertores que a gente, né, chama de seca-poço, né? Aqueles cobertores bem ralinhos, mas leva a imprensa, leva a televisão para mostrar aquele ato, né? Isso é uma forma de exigir testemunho, exigir reconhecimento daquilo que tenha feito. E nesses casos, nem entre os homens haverá o reconhecimento. Nesse capítulo, finalizando esse capítulo, esse capítulo é bastante longo, ele tem outros itens, mas que não seria possível abordarmos aqui pela limitação do tempo. Mas no final do capítulo tem duas perguntas que nós vamos ver aqui, que são interessantes. Benefícios pagos com a ingratidão. Então a pergunta é: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? O que pensar dessas criaturas? A espiritualidade nos responde que essas pessoas que assim agem, ou seja, se alguma vez fez um benefício e foi paga com ingratidão e por causa disso não querem mais saber de fazer a caridade, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque fazer o bem para receber reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. Então, a pessoa que age assim, ela está fazendo bem, mas esperando uma contrapartida. Ela está fazendo com um interesse. Então, isso é uma forma de egoísmo. E também são orgulhosas, porque normalmente se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Então, vejam, egoísmo e orgulho, que são justamente as duas chagas maiores da humanidade que nós precisamos combater. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão, para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Se nós não formos testados pelas ocorrências da vida a que somos submetidos, como nós vamos ter certeza de que desenvolvemos esta ou aquela virtude? Então precisamos ser testados, como o Espírito que ditou essa resposta nos diz, né? Deus permite que sejamos pagos por vezes com a ingratidão, para justamente experimentar nossa perseverança em fazer o bem. E a outra pergunta é a respeito da beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Infelizmente, nós sabemos que isso ainda existe bastante aqui na Terra, né? Fazer o benefício apenas para o nosso grupo, para aquelas pessoas que são da nossa relação mais direta, né? Com exclusividade. A resposta é não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos.
Se somos todos filhos de Deus, se todos temos o mesmo Pai, então somos irmãos, precisamos nos tratar justamente como iguais. Por isso, o corporativismo, né, o chamado espírito de corpo, ou seja, procurarmos beneficiar apenas aqueles que estão conosco, está contrário às leis de Deus. Joana de Ângeles, em um trecho da lição 24, é a última lição do livro Após a Tempestade, ela nos fala a respeito da caridade, da iluminação de consciências que devemos praticar através do estudo e da divulgação dos postulados espíritas. Vejam, mais um tipo de caridade, né? Nós auxiliarmos na iluminação das consciências, na iluminação da consciência do nosso irmão, justamente levando às pessoas o estudo e a divulgação dos postulados espíritas. Obviamente, sem desejarmos fazer prosélitos, como Kardec nos recomendou. Não é? Nós não podemos violentar consciências, mas desde que a criatura esteja disposta a ouvir, para poder compreender e poder se modificar, é uma tarefa que também podemos fazer, representando, então, caridade. Lembremos, o bem que fazemos anula o mal que fizemos, que é justamente aquilo que Pedro, na sua primeira epístola, nos afirmou: o amor cobre a multidão de pecados. Madre Teresa tem um pensamento que gosto muito. Também acho ele assim muito profundo. É simples, mas vamos prestar atenção na nuance do jogo de palavras. Ela diz assim: as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele, precisam do nosso amor. E nós não podemos nos negar a dar o nosso amor às pessoas ainda em um estágio de muita imperfeição. E por fim, para nós finalizarmos o nosso encontro de hoje, um pensamento de Leon Denis, que acho fantástico. Ele diz assim: tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus e por lei a caridade. Queridos amigos, estamos aqui juntos toda semana, estudando juntos, como dissemos, as lições do Evangelho. E deixemos que essas lições realmente pautem as nossas atitudes, o nosso comportamento no nosso dia a dia, para que possamos fazer a nossa transformação moral, rumando sempre o caminho que nos levará ao reino de Deus. Um bom final de semana a todos, um grande abraço e até uma nova oportunidade.